Neste segundo vídeo, eu quero apresentar para vocês algumas traduções diferentes da Bíblia e como que estas vertem a passagem de 1 João capítulo 5, versículo 20. Algumas apresentam essa passagem de forma muito idêntica à tradução do Novo Mundo. Então aqui nós temos duas delas, a Bíblia do Peregrino, que é uma versão católica, e uma Bíblia evangélica, que é a nova versão transformadora, ok? Fora outras que eu vou apresentar para vocês no decorrer da apresentação desse vídeo. Então vamos lá. Aqui em 1 João, veja como que a Bíblia do Peregrino verteu essa passagem e coloca Deus, os Deus verdadeiro e Jesus Cristo de forma bem distinta um do outro, né? Então está aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho para melhorar aqui a nossa visualização. Então vamos lá. Então está aqui, ó. Olha, o texto nos diz assim, ó: sabemos que o Filho de Deus, que é o verdadeiro, veio e nos deu inteligência para conhecer o verdadeiro, o Deus verdadeiro. Nós estamos com o verdadeiro, que é o Deus verdadeiro, note agora, e com o seu Filho Jesus Cristo. Note que nós temos uma conjunção, no caso aqui, né, como essa tradução fez, separando o Deus verdadeiro de Jesus Cristo, tá? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, evidentemente se referindo àquele que mandou seu Filho à terra, conforme todo o contexto do relato de João, ok? Então essa é a Bíblia do Peregrino, uma Bíblia católica. Agora nós vamos para uma Bíblia evangélica. Essa é a nova versão transformadora. Apesar dela ser uma tradução trinitária, veja que ela traduziu de forma mais coerente esse texto do que a João Ferreira de Almeida, tá? Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Olha, como que nós lemos aqui a passagem, ó. E sabemos que o Filho de Deus, que é o verdadeiro, veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Evidentemente está se referindo a Jeová. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, evidentemente Jeová, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, distinto do Deus verdadeiro Jeová. Ele é o Deus verdadeiro, evidentemente está se referindo a Jeová e não a Jesus Cristo, né? Não há a menor dúvida disso, né? Veja outra Bíblia, é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia evangélica também. Como que foi vertida essa passagem? Primeira João, capítulo 5, versículo 20. Está aqui, ó. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecer o Deus verdadeiro. Quer dizer, Jesus é o Filho do Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Jeová. Nossa vida está unida com Jeová, unida com o seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia ensina claramente. Portanto, a expressão usada por eles aqui dá a entender claramente que o Deus verdadeiro é um, né? E o Filho do Deus verdadeiro é outro, que é Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, uma referência àquele que mandou seu Filho, né? Não poderia ter dois Jesus, né? Se Jesus fosse o verdadeiro, ele seria filho dele mesmo, né? Ou teria dois Jesus Cristo, né? Conforme tentam apregoar aí alguns evangélicos, né? Veja essa outra Bíblia, Bíblia na linguagem de hoje. É a Bíblia um pouquinho antiga. Veja como que ela traduziu essa passagem. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Está aqui no centro da tela. Olha só, Bíblia na linguagem de hoje. Vou pegar só a parte final. As nossas vidas estão unidas com o Deus verdadeiro, unidas com o seu Filho Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho do Deus verdadeiro. Tá? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, evidentemente se referindo àquele que mandou seu Filho à terra. Ok? Temos mais ainda, a Bíblia Oficial do Vaticano, CNBB. Essa é a principal Bíblia católica, por assim dizer, né? A Bíblia Oficial do Vaticano. Tá? Vamos ver como que ela verte essa passagem. 1 João capítulo 5, versículo 20. Está aí no centro da tela para você ver lá. Nós sabemos que veio o Filho de Deus, que é o verdadeiro, e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é verdadeiro. Verdadeiro Deus, Jeová, claro. E nós estamos no verdadeiro, no Deus verdadeiro, que é Jeová, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo.
A expressão aqui, evidentemente, denota, né, um intermédio, que Jesus Cristo é um intermédio para que estejamos com o Deus verdadeiro. Não quer dizer que o Deus verdadeiro seja Jesus Cristo, né? Ele é o verdadeiro Deus da vida eterna, uma referência àquele que mandou seu Filho e não ao próprio Jesus Cristo, né? Bíblia Oficial do Vaticano, tá? Nós temos aqui também a Bíblia Israelita. Vamos ver como que os judeus traduziram essa passagem. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Está aqui, ó, no centro da tela. Muito parecido com a tradução Novo Mundo. E sabemos que o Filho do Eterno, que é Deus, veio e nos capacitou para conhecermos aquele que é verdadeiro, se referindo ao Deus verdadeiro Jeová. E nós estamos naquele que é o Deus verdadeiro, olha, por meio de seu Filho, Yeshua, Jesus ungido. Notaram? Muito parecida com a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová. Em compensação, nós temos algumas traduções que distorcem completamente o texto. Por exemplo, ó, essa aqui é a Nova Bíblia Viva. Veja o que eles fizeram. O que eles aprontaram nesse texto aqui. Você que está vendo o vídeo aí vai ver o tamanho da distorção. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha aqui, ó. Versículo 20. Veja só o tamanho da distorção, como que mudaram o texto, ó. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. Tá? Até aqui, quem que é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus é aquele que mandou o Filho. Quem mandou o Filho? Foi Jeová. Então, o Filho de Jeová é Jesus, evidentemente. E agora, estamos em Deus porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. Ele é a vida eterna. Veja que absurdo, como que eles mudaram de posição as palavras, né? Que nenhuma outra Bíblia fez, né? Olha que confusão. E agora estamos em Deus, que é o verdadeiro, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. Veja que eles frisam que Jesus Cristo é o próprio Deus no texto, né? Então veja que confusão que é feita em algumas traduções, né? Ao passo que nós temos algumas que traduzem de forma parecida a tradução Novo Mundo, nós temos outras aí que distorceram completamente a verdade do texto, né? Como o texto realmente é. Veja essa aqui, que é uma Bíblia evangélica também, e eles colocam um verbetezinho no texto, né? Deixa eu só aumentar aqui só um pouquinho, para a gente concluir. Eles colocam um título aqui, olha só, o título colocado por essa tradução. Ó, Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Colocaram esse título aqui por interpretar errado, evidentemente, essa passagem. Ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então fica muito claro em toda a passagem que nós lemos até o momento, que o Deus verdadeiro é aquele que mandou o Filho, né? Se tratando de Jeová, evidentemente. A confusão se dá a partir daqui, ó. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, essa preposição aqui, que ela tem um papel de intermediar a nossa relação com Deus, muitos confundem achando que nós estamos no Deus verdadeiro quando estamos, né, crendo ou defendendo, né, tendo fé em Jesus Cristo. Ó. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Aí colocam até esse verbete, né, Cristo é o verdadeiro Deus. Totalmente mal interpretado aí, né, para induzir as pessoas a acreditar que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, assim como Jeová é, no mesmo grau, né. É claro que não é isso que a Bíblia ensina, né. Jesus é filho de Jeová, é o filho do verdadeiro Deus. O próprio Jesus declarou isso em João 17,3, né? João 17,3 ele afirmou que o único Deus verdadeiro é o Pai, né? Ele não se incluiu nessa passagem, né? Vou ler aqui para vocês. João 17, versículo 3. Fica muito claro aqui, ó. João 17,3, ó. Está aí no centro do vídeo, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, a quem ele estava orando, ó, o único Deus verdadeiro, e também a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para o próprio Jesus, o Deus verdadeiro, evidentemente, era o seu Pai, Jeová, e não a si mesmo, né?
Então veja que confusão que as denominações religiosas fazem, né? Quando elas tentam traduzir a Bíblia, ou colocar talvez alguma informação, induzindo as pessoas a acreditarem em uma coisa que a Bíblia realmente não ensina, ok? Então está aí.